Muito bom dia, papada, bom dia, jaconeiros. Estamos chegando com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, sábado 26 de setembro de 2020. Apresentando a nossa equipe, o cinegrafista Leandro Moré, a produção e reportagens do Ivan Esgaraboto, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o gestor Kleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Vamos com o nosso Papo Online neste sábado. Aliás, hoje é dia de jogo, é dia do Juventude em campo contra o CSA, na sequência, né, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, você fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube para acompanhar o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Se liga neste papo, porque também vamos apresentar o nosso convidado de hoje, é o diretor de futebol Adão Marques. Adão Marques, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Vaz, o prazer é todo meu, eu tenho que estar aqui à disposição para a gente bater esse papo aqui na Bitcom, hein? Desde 2011, 2012 no Juventude, sempre ali apoiando, ajudando no departamento de futebol. Eu cheguei lá em final de 2010 para 2011, depois saí 14, andei afastado um pouco e ano passado voltei a convite aí do Pioneiro. Pois é. Me diga uma coisa, veio para o Juventude com o convite de quem? Não, na real, quem me convidou, quando eu vim, foi o presidente, que era o Demore. O Demore me convidou, porque nós tivemos uma negociação, eu e o Demore aí. E aí a gente conversando, aí ele me convidou para vir e aí me chamou a atenção até, porque eu sempre também gostei de futebol, sempre tive envolvido no futebol e no amador, então eu resolvi dar uma mão para ele, hein? Pois é, o senhor é um oriundo do futebol amador, né? Quer dizer, a prática foi lá, né? Exatamente, eu joguei futebol amador por muitos anos, entende? Joguei inclusive quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, joguei no juvenil do Flamengo, antigo, que não é do tempo de vocês, mas joguei no juvenil do Flamengo. E aí eu até deixei de jogar no juvenil do Flamengo para jogar o futebol amador aí. Bom, o futebol ele é feito de emoção, principalmente por parte do torcedor, né, seu Adão? E o dirigente ele tem que ser torcedor, me parece, ele tem que ser torcedor até a bola rolar. Quando a bola rolar, tem que entrar a razão, porque vocês têm essa responsabilidade de comandar o clube, de administrar o clube, especialmente no caso do Juventude, o futebol, né? Porque é o grande produto do Esporte Clube Juventude. E dentro desse cenário, dentro desse contexto, o senhor, nesse tempo que está no Juventude e trabalhando diretamente com o departamento de futebol, ou no departamento de futebol, teve alegrias, mas também teve decepções, né? Exatamente. No futebol, tu sempre, que nem dizia, sempre lembro do Jim Velho de Nussani, futebol se ganha, se empata e se perde. Quando a gente ganha é uma festa, quando a gente empata fica meio termo, e quando perde é uma tristeza. Então a gente teve também boas alegrias, porque quando eu cheguei no Juventude, nós estávamos na Série D, entende? Uma situação muito difícil, mas aí a gente trabalhou e conseguiu passar para a Série C, entende? E aí foi também uma alegria muito grande, porque a gente saiu daquele marasmo da Série D, porque a Série D, na realidade, é complicada, né? Muito complicada a Série D. E no início que eu comecei trabalhando no Juventude ali, a Série D, tu não tinha nada, não tinha despesa, a despesa era tudo por conta do clube, então era muito mais difícil, né? Depois, logo em seguida, que a CBF resolveu, então, pagar aí estadia e viagem, estadia, tudo para o clube. Então aí já melhorou bastante, né? E a gente subiu e tal, e o caminho foi indo, né? Tivemos, assim, muitas alegrias, mas teve alguma tristeza também que, às vezes, deixa a gente também muito triste, mas faz parte do jogo, né? A gente que também jogou muito futebol amador, tive diria para ti que teria mais alegria do que tristeza. Que além de jogar, depois até fui treinador do amador aí de Caxias, fui campeão também, então, e aí a vida continua, né? Não tem jeito, né? Pois é. Como é que foi aquela campanha de acesso da D para C? Foi em 2013? Isso, né? Não estou lembrado bem, mas parece que foi. 2013. Como é que foi aquela campanha? Como é que foi aquele trabalho? Da C para B, eu já tinha, naquele ano eu tinha me afastado, entende? Então eu não participei muito, entende, daquela lá. Então eu estava fora já no final eu já estava fora.
Depois eu voltei o ano passado só, né? E aquela campanha da D para C? Não, aquela eu estava. Pois eu falo dessa campanha que o senhor estava. Dessa campanha. Essa campanha foi uma luta violenta, né? E aí tivemos assim uma série de dificuldades. E no jogo aqui com o Londrina, que nós estava para classificar, e fizemos gol no final do jogo, né? Entende? O Zulu entrou, o Brenner no time, fez uma jogada lá muito boa. E numa confusão sobrou para o Zulu, e o Zulu era aquele goleador, né? Sobrava na frente da área e ele botava para dentro. E aí a gente dizia, será que vai dar? Será que vai dar? E já não estava dando mais e no fim deu, né? Então aquilo aí foi um motivo de muita alegria, muita satisfação para nós, porque coroou todo aquele trabalho que a gente fez com muito sacrifício. E reconduziu, né? Trouxe aos pouquinhos, o Juventude estava sendo reconduzido, né? A terceira divisão, depois conseguiu voltar para a Série B, caiu de novo, mas voltou no ano seguinte e tal, mas foi o primeiro passo. E como é que foi trabalhar com aquele grupo de profissionais, de jogadores, e o próprio, na época era o Lisca, o treinador, né? Como é que foi trabalhar também com a comissão técnica? Para mim, eu tinha facilidade com isso, né? Então tem muita gente que critica o jogador. Eu naquela época, eu estava mais ligado, e não ligado com o profissional mesmo, entende? Com o pessoal, com o treinador, a comissão técnica. E os próprios jogadores também, eu tinha um convívio muito bom com eles, né? Criticava muito que o jogador era complicado com o jogador. O tempo que eu tive ali junto, a frente com o jogador, não vi nada complicado. Não sei se porque às vezes a maneira que tu trata com eles, às vezes tu tem um respeito com ele, tu exige que eles tenham respeito. Eu achei assim que não vi nada diferente do que todo mundo falava, que jogador é isso, que jogador é aquilo, e fazendo até uma espécie de crítica assim, meia pesada contra o jogador. Eu naquela época não vi nada disso. Mas é bem diferente, né, do amador para trabalhar com os profissionais, né? Olha, é bem diferente, né? É bem diferente, mas às vezes o que acontece no amador também, às vezes tem alguma dificuldade, porque também tu não faz tudo aquilo que tu quer, né? Porque tu depende do jogador. Tu tem que, às vezes, ter uma habilidade para tratar com ele para que ele venha jogar. E no profissional, o profissional está ali, ele está sendo pago e vai jogar. E tu tem que ter habilidade para conversar com ele, os problemas que tem e tentar resolver. É diferente, mas eu não vi que fosse uma coisa tão difícil. Para mim não foi, pelo menos, entende? E hoje até não é, né? Porque eu tenho uma ligação com eles muito boa, entende? Tenho um relacionamento com eles muito bom. E o que eu vejo no jogador de futebol? Tu tem que respeitar ele. Se tu respeitar ele de acordo, ele vai te respeitar. E jogador de futebol é assim, ó. Tu não pode falar uma coisa que não seria verdade. Vamos falar uma mentira para eles. Falar uma mentira para ele, tu desgasta. Às vezes tu tem que dizer que isso não pode ser assim, porque eu não faço assim, porque eu não quero me queimar com vocês. Se eu fizer assim de errado, vocês vão me criticar. Então eu não vou fazer isso. Nós vamos conversar, vamos ver como é que vamos fazer, para que eu não diga para vocês que tem que ser assim. Nós temos que conversar para ver isso. Então, se tu conversa e diz alguma coisa, houve casos que o cara prometeram que ia sair um pagamento, que nós tínhamos muita dificuldade na época, e deu um maior rebu porque o pagamento não saiu. Eu tive que ir para o vestiário lá e conversar com eles, porque até hoje eu não descobri quem disse, né? Porque começou aquela história de um disse, outro não disse. Tive que conversar com ele para convencer ele que as coisas iam se normalizar, mas não naquele momento, mas uns dias a mais ia se normalizar. E aí todo mundo ficou tranquilo, a gente conseguiu amenizar tudo aquilo sem problema nenhum. Muito bem, nós estamos conversando com Adão Marques, diretor de futebol do Esporte Clube Juventude, aqui no Papo Online deste sábado, da TV Papo by Bitcom. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga, Bitcom é gol. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Bom, seu Adão, como é que é administrar, quais são os desafios do departamento de futebol, em especial do Juventude, na questão de administração, né? Porque o futebol... Eu sempre gosto de falar a respeito, né, porque o futebol ele evoluiu, ele se tornou ainda mais difícil nesse aspecto, né, principalmente se tratando de um clube médio como é o Juventude, né, e da concorrência
A concorrência até assim muito forte em relação aos grandes clubes do futebol brasileiro. Mas como é que é isso? Como é que vocês trabalham essa questão da administração? O senhor com a sua já tem uma experiência, outros companheiros de direção têm a experiência do futebol, mas vocês também têm a experiência, né, como empresários. Como é que é administrar? Quais são as diferenças? Quais são os desafios para administrar um clube de futebol como o Juventude? Vaz, eu não vejo uma diferença administrar futebol como administrar uma empresa. Eu considero as duas partes são igual. É um pouquinho diferente em relação que tu vai tratar com jogador de futebol. Numa empresa tu trata com funcionários e jogador de futebol é um pouquinho mais delicado, né? Mas eu não vejo que seja assim tão diferente. Eu sempre digo para o nosso pessoal, sempre dizia que nós como dirigente nós temos que trabalhar e tratar tudo com a razão. Porque nós como dirigente não podemos botar emoção no meio do negócio. Vamos botar emoção quando estiver torcendo lá, então. Mas senão, nós temos que agir sempre com a razão. Se tu agir com a razão, sabendo os passos que tem que dar, acredito que sempre tudo vai para o lugar. Eu não vejo, assim, muita dificuldade. Claro, aparece no meio do caminho alguns imprevistos, mas tu tem que ter habilidade para poder resolver esse problema, entende? Então, a gente que já tem uma experiência grande de tudo que é lado, de empresário, de futebol amador para profissional, muda um pouco, mas eu acho que tu tem que ter habilidade para resolver isso e sempre consegue resolver, na minha opinião, entende? Eu acho que a gente sempre teve um caminho certo, entende? Trabalhando sempre com transparência, agindo sempre com transparência, acredito que tudo vai para o lugar, como tem ido até hoje, no meu segmento, no meu trabalho que eu tenho feito mesmo dentro do Juventude. Pois é, e o Juventude, me parece, nesse aspecto administrativo, ele está indo muito bem, né, Sheldon? Tá indo bem, eu acho que tudo está se botando no lugar. Time de futebol também tem alguma deficiência, porque às vezes se a diretoria largar o barco assim, meio à vontade, todo mundo vai para dentro do barco e o barco afunda, entende? Então, tem que ter consciência do que está fazendo, tem que ter pulso firme para dirigir, tem que ter pulso firme para cortar aquilo que acha que não é interessante para o clube. Eu acho que hoje o Juventude está nesse patamar e vai conseguir, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu estou vendo e estou acompanhando e estou ajudando um pouco em algumas coisas, que vai ter lá no final uma coisa boa para a gente ver. Agora, não é assim, um contexto fácil, né? Porque o futebol se lida com o contraditório, né? Com o subjetivo. Muitas vezes tu monta uma grande equipe e essa grande equipe não dá uma resposta dentro de campo. E se sabe que um clube de futebol vive de bons resultados, né? O torcedor, ele agrega e agrega muito em função até dos bons resultados. Então, como é que é isso, lidar com o subjetivo? Às vezes, quando não se tem uma grande expectativa da equipe, a equipe consegue corresponder. Às vezes, tu monta uma grande equipe e essa equipe não corresponde ou não consegue seus objetivos. Lidar com o contraditório subjetivo não é uma tarefa muito fácil, né? Exatamente, isso é a tarefa mais difícil, até porque tu contrata o jogador lá, né? O jogador é bom jogador, o cara jogou ali, jogou aqui, foi bom jogador, tu traz para cá... Tem currículo, mas... Tem currículo, tem tudo, mas traz aqui e tu vê uma decepção que tu não acredita, às vezes pode acontecer, mas acontece, isso aí toda vez, todo ano, toda a contratação que tu faz, esse risco é iminente, não tem como tu dizer, eu vou trazer o fulano lá, ele vai achar que vai arrebentar, de jeito ou maneira, tem que vir e torcer para que tudo dê certo. Claro que às vezes um jogador de um nível maior, mas um jogador de nível maior, às vezes, tu não consegue trazer, tu vai trazer aquele que tem um currículo mais ou menos bom e que pode dar certo, e às vezes é pior do que tu esperava, entende? Quando tu pega um jogador, que nem a gente pegou agora um Wagner, que é um jogador rodado, jogou em grandes clubes e tal, um Cajá, como a gente fala, tu sabe que vai dar certo. O Wagner já deu certo, entende? Então é difícil, né? Tu chama o Marcel, que eu acho um bom jogador lá do Corinthians, mas o Marcel tem altos e baixos, entra bem às vezes não joga aquilo que ele sabe jogar. Então essa dificuldade tem, e tu não tem como tu dizer, não, bota o Marcel vai jogar. Às vezes eu concordo também que às vezes falta um segmento nisso, entende? Falta que o cara, mesmo jogando mal,
se insista com ele, jogue 2, 3 jogos e deixa jogar, porque aí ele começa a pegar ritmo e vai embora. Então, mas é uma situação difícil, o jogador começa a jogar mal, a torcida começa a cair em cima, né? E aí o treinador também fica pendurado, e aí vão dizer que o treinador não presta. É que nem disse o meu amigo Bongata, estavam criticando o Pintado, mas se ele ganhar 2, 3 jogos, ele é treinador de seleção brasileira. Então o futebol é assim mesmo, né? Pois é. E tem variáveis, né? Porque o jogador é contratado, ele chega no clube, ele precisa de uma adaptação, às vezes ele vem lá de fora, do exterior, uma questão também de se adaptar à cidade, se adaptar ao clube. Tem uma série de variáveis. Às vezes o jogador não chega bem condicionado fisicamente, ele também tem que se adaptar à metodologia de trabalho do preparador físico, da comissão técnica. Tem uma série de variáveis, né? Exatamente. Mas isso também acontece bastante, mas se tu vê, nós trouxemos o zagueiro ali, o paraguaio ali, entrou e ficou dono da posição. Dificilmente vão tirar ele da posição. É muito bom jogador esse... Vareiro. Muito bom jogador. Então tu vê que trouxemos também esse Wellington também, que é zagueiro, tomou conta, é um bom zagueiro. Então tu sempre fica na expectativa. Mas esses dois deu certo. O Wagner deu certo, entende? Então, quer dizer, tu tá num caminho certo aí, né? Mas já teve uns que já não tá dando tudo aquilo que a gente esperava. Mas... Pelo menos não está dando nesse momento. Nesse momento, exatamente. Mas eu acredito acha o caminho, né? Eu acredito que com a sequência de trabalho, até ele entender o que tu falou também, entender o preparador, entender o treinador, eu acho que vai acertar. O Juventude agora eu acredito que incorporou o time, entendeu? Fiquei muito contente quando jogamos com essa dupla de área diferente, incorporou, fomos lá para Recife, até eu fui junto. Nós saímos perdendo 2-0 para um time bom, que é um time razoável, esse time do Náutico. A gente foi buscar e virou o jogo, entende? Até por um azarão do menino lá, fez um pênalti inocente, né? E acabou empatando. Fomos lá no América, empatamos, ganhamos nos pênaltis. Quer dizer, tá tendo uma sequência boa. Então, às vezes eu vejo os caras criticar muito, né? Mas a Juventude está numa posição ali, sexto, sétimo da Série B. Se classificou, vence, já está na quarta, vai para a quinta fase da Copa do Brasil. Então, como é que tu pode criticar? Entende? Eu acho que aí tem que ter um pouquinho de paciência para ver o que vem na frente. Mas o trabalho está sendo bem feito e ninguém está ali também para querer deixar que o time perca, né? A gente quer ganhar sempre, mas nem sempre ganha. Eu sempre digo, o outro time do outro lado também quer ganhar. Sim, é verdade. Pois é, estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom para a internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet, banda larga, Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Seu Adão Marques, o senhor, o ano passado, assumiu e conduziu a parceria com o Lajadense na Copinha. Como é que foi esse projeto? O projeto foi um projeto que a gente esperava mais, mas a gente não conseguiu. É difícil também, tu vai lá, forma uma equipe, vamos assim dizer, daqueles jogadores que sobram, entende? E aí a gente até lançou uns meninos, até foram bem. O fruto disso está aí o Igor, que era um jogador que eu achava que ia prosperar bem aí, né? Veio para o Juventude, no início estava assim, achava que não dava, acho que não. E o guri hoje é titular absoluto, e tem jogado bem. E vai render muito mais, entende? Veio na época também o Alas, que lá foi goleador, apesar de nós não ter classificado, mas chegou aí e já não deu certo, né? Já complicou e já não deu certo. Então, por isso que eu digo, futebol é complicado. E lá a gente tentou de uma certa maneira, mas é muito difícil tu estar aqui e estar administrando um futebol lá em Lajeado, entende? Então, às vezes eu tinha que ir lá, entende? Às vezes tinha um problema, a gente contratou um treinador que não deu certo no início, deu uma série de problemas, depois tivemos que trocar de treinador. Então, é muito complicado para um campeonato assim tão curto, né? Mas a gente tentou e se tirou algum proveito disso. Pelo menos aprendizado a gente tirou bastante. Mas sempre tira, né? Sim, tinha 2, 3 jogadores num projeto como esse, né? Sempre tira. A gente tirou aí e não tinha outra coisa para fazer, né? Mas acho que tivemos um bom proveito daquilo e acho que todo mundo até, não classificamos por detalhe até, mas acho que todo mundo ficou satisfeito pelo trabalho que a gente fez também.
Muito bem. Bom, este ano o senhor vai ser o responsável pelo projeto do time Sub-23, que estará disputando uma competição importante, né? Que é o Campeonato Brasileiro Sub-23, ou como diriam os antigos, o Campeonato de Aspirantes, né? Os aspirantes. Primeiro, como é que qual é a ideia desse projeto especificamente? O que vocês pensam a respeito desse projeto? O Juventude acabou sendo convidado e eu já dei minha opinião, eu acho que é muito legal, né? Porque vai conseguir visibilidade para o Juventude, daqui a pouco vão surgir novos jogadores e talvez até jogadores com um custo mais baixo, né? Em relação ao mercado. O Juventude já tem um exemplo muito bom dentro do clube, que foi aquele projeto de 2004 ou 2005, do time B, que inclusive foi conduzido pelo próprio Oswaldo Pionero. Então, esse é um projeto muito interessante. Qual é a ideia central desse projeto, seu Adão? Não, esse projeto é um projeto que surgiu sim agora muito rapidamente, né? E a CBF nos convidou, e o Pionero e o Valtinho já estavam negociando alguma coisa com uma parceria. Então, essa parceria estavam negociando e veio no mesmo tempo que veio esse convite da CBF. Então, foi feita uma reunião, se a parceria assumisse isso, entende? Aí o Juventude ia disputar, porque hoje a situação financeira é bem difícil, sempre foi difícil, né? E aí, vamos disputar. Então, daí pegaram, vamos disputar, vai ser assim, vai ser assado e tal, vamos pegar os jogadores que estão sobrando aí, vamos pegar esses meninos sub-20 aí, vamos contratar mais alguém e vamos tocar. Então a gente está fazendo esse trabalho aí, que eu acho que é interessante. Eu já me reuni com os jogadores e falei sobre isso, que é um campeonato muito interessante. Essa meninada vão estar na mídia, vão estar na TV, todos os jogos, hein? Entende? Então eu acho que é bom para todo mundo, né? É bom para a Juventude, é bom para essa meninada também, às vezes para ter uma sequência. Tem aqueles jogadores que subiram profissional, mas não estão tendo tanta oportunidade, entende? Eles vão jogar ali, vão aparecer, que eu acho que é a oportunidade deles mostrar, de repente, que eles podem chegar no time de cima e ser titular, né? Então eu achei muito interessante, é trabalhoso, entende? Tem muita coisa para fazer, essa parceria acredito que vai ajudar, né? Bastante também, e eu acho que o trabalho a gente tem condições de fazer e vamos ver o que acontece. Agora não sabe, a gente está formando uma equipe dos jogadores que estão aqui, a gente está pegando mais algum, mas a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Eu não conheço o time do Maranhão, não conheço o time do Vila Nova, não conheço esse time, a gente não conhece nem o time, mas é uma aposta, né? Vamos jogar com, por exemplo, o profissional, tu vai jogar com o Grêmio, tu sabe o que está enfrentando, vai jogar com o Internacional, tu sabe o que está enfrentando, né? Mas assim tu não sabe, é uma aposta, vamos ver o que vai acontecer no decorrer do campeonato, a gente vai ver. A gente não sabe se o time que a gente está formando com esses jogadores que estão realmente, vamos assim dizer, não estão sendo aproveitados, se é o suficiente para nós disputar o campeonato, a gente não sabe, vamos ter que jogar para a gente saber. Mas eu acredito que nós conseguimos fazer uma equipe boa aí. Eu acredito, né? Mas só o tempo vai dizer, e o trabalho que nós estamos fazendo é que vai mostrar. Com quem o Juventude fechou essa parceria? Essa parceria, na realidade, foi feita agora, a gente nem sabe direito com quem é, mas é um grupo de empresários, me parece, e tal, que foi feito agora na hora e a gente não se reuniu para ver quem era, e aí também agora, semana que a gente ia também definir tudo, aí o Pionero e o Valtinho foram viajar, e aí a gente não tem bem certo, mas eu sei que é um grupo de empresários, só que eu sei isso. Certo. Não sei muita coisa. Mas quer dizer, eles vão aportar algum recurso para a manutenção do projeto? Vão aportar, é o que eles me disseram. Da competição. Exatamente. O que me disseram, que está na mesa, é que eles vão aportar para que as despesas extras dessa competição sejam por conta da parceria. Entende? Isso que eu estou sabendo no momento, né? Até hoje eu até conversei com o Pionero para quando voltar para definir bem tudo na mesa, para a gente começar a ver o que a gente pode e o que não pode, né? Porque é difícil, às vezes tu fica aqui girando e tu não tem tudo na mão, né? Mas o trabalho está sendo feito. Já tem os jogadores, já arrumamos campo para jogar, nós vamos jogar no Homero Soldatelli, entende? Já arrumamos também campos para treinar, porque um pouco treino no CT, um pouco treino em outros campos, né? Então a gente está trabalhando para isso, a gente está trabalhando para ser um negócio bem feito. Agora o tempo vai dizer. Pois é. E o Juventude já está contratando, que eu trouxe alguns jogadores aí para serem observados, né? E quem sabe lá serem utilizados
ainda esse ano, ou nessa temporada, que vai terminar, na verdade, no início do ano que vem, ou até mesmo em toda a temporada de 2021, né? Não, realmente a gente já trouxe algum jogador, está avaliando, tem uma meia dúzia de jogador que a gente está avaliando, e pegamos aquela meninada que já está aí do sub-20, né? E mais uns que a gente trouxe, né? Porque daí hoje a gente está aí com 30 jogadores, tem uma meia dúzia que ainda está sendo avaliado, entende? Porque a intenção é ficar com 24, 25 no máximo aí. Mas nós temos aí uns 30, 32, está chegando mais uns aí para a gente avaliar, que tem tempo até o dia 18, que vai começar o campeonato, para a gente ver o que fica ou não fica. Provavelmente essa semana a gente já faça uma peneira ali e elimine algum já. Pois é uma situação que vai ser assim definida por vocês. Bom, eu acho que essa é uma competição que ela é muito importante, por tudo aquilo que eu já citei, e ela é uma competição também que ela mesmo os moldes da Série B, da Série A, quer dizer, a logística é interessante, né? Complicada, né? O fato de não se conhecer os adversários, né? Se conhece os clubes, mas não se conhece os adversários, porque eles também, certamente, eles vão estar apostando em jogadores, dando, de repente, oportunidade para jogadores que estão no grupo, nos seus grupos, que não estão jogando mais para atuar, e para até buscar ritmo de jogo. Então, mas é uma competição realmente que ela é interessante, né? O que é interessante também é que, por exemplo, tu pode colocar 3 jogadores e um goleiro acima de 23 anos, entende? Então isso é interessante, porque aí acredito que vai ter bastante menino, entende? Quem tiver uns meninos aí que desenvolva bem, acho que esse clube vai ter condições de fazer um campeonato melhor. Então eu tenho esperança que o Juventude sempre teve um sub-20 muito bom também e tal. Eu acredito que a gente tem condições de fazer um trabalho bom, mas, que nem disse, só depois na prática que a gente vai ver. Ok, para a gente finalizar, olha a sua relação, a relação Juventude e Adão Marques, o significado dessa história. Eu quando vim para Caxias, eu tinha 10 anos e acho que aquela história, o primeiro jogo que eu vi de futebol foi do Juventude. Se eu tivesse visto do Flamengo na época, poderia ser que eu tivesse sido do outro lado, né? Mas o primeiro jogo que eu vi foi de Juventude, eu gostei, me levaram para ver um jogo, gostei e passei a ser Juventude naquele momento, entende? Então, naquele momento em diante, eu sempre fui Juventude, fui sócio do Juventude também por muitos anos ali, entende? E continuei sempre torcendo para o Juventude. Quando eu vim para Caxias, eu era como se diz assim, as minhas condições financeiras da minha mãe e meu pai eram muito ruins, né? Eu aqui na cidade, eu fui um cara que vendia pastel, vendia amendoim, eu ia vender no campo também, né? Eu entrava no campo e ia vender no campo. E aí, sempre no campo da Juventude, né? E para ter uma ideia, eu até joguei no Juvenil do Flamengo, mas não, sei lá, não deu liga. Não deu, não é que não, eu tinha liga, só que para mim não deu liga, até porque uma época que o Flamengo tinha caído para a Série B, estava disputando a Série B e estava ganhando de todo mundo, era a sensação da Série B e tal. E o treinador era o tal de Sérgio Macir Torres. E eu ia treinar sempre terça e quinta lá, e aí eu fiz umas 2, e naquela época sempre tinha preliminar, né? Naquela época era tempo da preliminar. E aí eu fiz umas 2, 3 preliminares, depois eu ia jogar com o meu time lá da vila, que era o Madrid, né? Eu jogava no Madrid, era meu vizinho lá. E aí, na terça-feira eu estou indo treinar, aí o guri encontrei um guri que tá indo, o baixinho tá louco contigo, ele vai te pegar hoje. Por quê? O Sérgio Macir Torres, eu tava vendo, sempre via o Sérgio Macir Torres treinando o time lá, né? Aí ele perguntava, botava o baixinho na prensa, ô baixinho, por que tu não bota aquele goleiro? Eu era goleiro. Por que não bota aquele goleiro magrinho jogar? Aí ele diz, o guri não vem, não sei o que e tal. Então o Sérgio queria que eu estivesse jogando sempre, né? Eu treinando também e jogando, porque aí na preliminar eu fui umas vezes, não fui mais. Quem treinava era o outro, quem jogava era o outro. Aí ele vai te pegar hoje. Eu virei as costas, vim embora, não fui mais. Aí abandonou. Ali estava encerrando a carreira. Aí mandaram me chamar e coisa e tudo. E eu, como era juventudista, não vou, e não fui, né? E não fui mais. E aí eu fiquei no Juventude, sempre participava, sempre ia ver o jogo, não perdia jogo nenhum, eu não perdia jogo do Juventude. Até porque na época eu era sócio.
E aí só em 2010, para 2011, que o Demore me convidou para ir para lá, e de lá eu fiquei até 14, ali mesmo, 13, 14, eu saí naquela época ali, depois agora voltei. Entende? Porque a gente gosta disso, né? Gosta disso e a gente quer ajudar, né? Eu sempre digo, eu vim aqui para ajudar, eu não vim aqui meio promover, eu não preciso de promoção, eu quero ajudar. Entende? Então, porque tem gente que às vezes vai e quer se promover, não faz a minha cabeça, eu vou lá para ajudar, eu quero ajudar. E se eu ver que tem coisa errada, eu quero falar, entende? Eu gosto de falar. Então é assim, a juventude, eu gosto de juventude, você juventudista tem morrer, como se diz, e quando tu gosta de um clube, tu vai estar sempre participando, se tu puder participar melhor, se tu não puder, tu vai ser torcedor, e é assim que eu vejo a juventude, como um clube do coração. A gente torce para outros times assim, mas em primeiro lugar eu sou juventude. Tá certo, muito legal. Cidadão, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Papo Online desse sábado. Obrigado pela entrevista e sucesso, boa sorte na sequência do seu trabalho junto ao Juventude como dirigente, em especial agora nesse projeto aí do time Sub-23 que estará disputando o Campeonato Brasileiro. Precisamos, é uma experiência muito difícil, a gente pega esse negócio aí, né, sem saber o que vai acontecer, né, então é um negócio muito, muito complicado, né, mas a gente tem, eu acho que com transparência, com responsabilidade, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Digo para ti que eu acredito que seja muito difícil, entende, mas a gente não pode correr, né, como eu fui convidado para ajudar aí, eu vou estar presente, vou colaborar de todas as maneiras para que a gente consiga alguma coisa. Só o tempo vai dizer. E quero agradecer a tu pelo convite aí e dizer para ti que a gente está sempre à disposição aí. Tá certo. Muito obrigado. Adão Marques, diretor de futebol do Juventude, conosco aqui no Papo Online deste sábado. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga, Bitcom é Gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Nós estamos chegando ao final do Papo Online, aqui pela TV Papo by Bitcom, com os trabalhos da nossa equipe técnica, o cinegrafista Leandro Moré, a produção e reportagens do Ivan Sgaraboto, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o gestor é o Cleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Ficamos por aqui com o Papo Online. Muito obrigado pela audiência. Sorte e merecimento para o Juventude logo mais, diante do CSA na sequência da Série B. Muito obrigado, ficamos por aqui e voltamos no próximo sábado. Um abraço a todos. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito.